Olá, família Operange, como vocês estão? Hoje, no nosso Maquia e Fala Casos Criminais, eu vou trazer um caso para vocês da Beth Thomas. É considerada uma das psicopatas mais jovens do mundo e a história dela e principalmente o relato que tem dela na internet deixa qualquer um de boca aberta. Fica aí comigo que eu vou te contar tudo. Vou começar com vocês do zero, com essa aguinha micelar. Tô começando uma nova. Antes eu tava usando da Neutrogena. Hoje eu vou usar essa aqui, que tem vitamina C e tem efeito mate. É da Garnier e ela é nova. Começando, a Elizabeth, quando ela tinha 1 aninho de idade, ela ficou órfã de mãe. E ficou sobre os cuidados do seu pai biológico. Eu vou tentar fazer uma make mais tranquilinha com vocês. Vou tentar também não fazer delineador assim, o gatinho, que é meu uniforme. Vamos ver o que vai sair. Enquanto faremos, a make, vou deixar minha boca hidratando. E, gente, a Nivea lançou os hidratantes labiais deles, numa edição limitada da Disney. Esse aqui é o da Elsa, da Frozen, aí tem da Ariel e tem da Bella, da Bela e a Fera. Eu tenho os três e tô, apaixonada, porque, gente, tenho quase 30 anos, mas ainda não sei lidar com a Disney. Quero dizer pra vocês que essa história, ela é um pouquinho difícil, tá, de ser contada, porque por se tratar de crianças, deixa as coisas sempre mais pesadas e se você possui gatilhos em relação a abuso sexual, principalmente se tratando de pai ou de mãe, infelizmente deixa só o seu joinha aqui para me ajudar, mas não te aconselho a assistir esse vídeo de coração, porque eu não quero, caso você tenha gatilho, que você passe mal. Mas não esquece já no comecinho do vídeo do seu joinha, de se inscrever caso você não seja inscrito e se puder e alguém gostar do tema, compartilha também. Já no início da vida da Beth, assim, a gente tá falando do início 1 ano e pouquinho, 2 anos, ela já sofria abusos do seu pai. E abusos esses que eram psicológicos e físicos. E sim, gente, ela foi violentada desde bebezinha pelo próprio pai. Agora eu vou hidratar a pele com esse... Eu tô apaixonada nisso, tá? É novo e eu tô, assim, apaixonada. É vitamina C, Serum Booster, da Garnier também. Acho que tá na mesma pegada da água micelar. E tá falando aqui que é anti-marcas mais anti-oleosidade. Pego, ó, ele é conta-gotas. Eu pego na mão porque dizem que esse negocinho aqui não é bom entrar em contato com a pele, porque senão, a gente... Com a pele não, com a mão, né? Que senão a gente contamina, porque querendo ou não, nossa mão sempre tá suja, né? Aí eu espalho. Como eu já falei muitas vezes pra vocês, a minha pele, ela é mista para oleosa. É bem mais oleosa, inclusive nessa época do ano que estamos. Aqui, minha pele fica muito oleosa. Então eu tenho que usar boosters mesmo. E eu amo, essa consistência do booster. Eu acho que seca muito rápido. É muito agradável na pele. Então todos os skincares, assim, todos os itens de skincare que eu posso estar usando em forma de booster e sérum eu tô usando. Gente, só pra não perder o costume, 2 coisinhas. De novo, vou ficar relembrando porque tem gente nova e se você é novo, seja bem-vindo. Se eu ficar assim, ó, é que eu tô tirando pelo dos meus gatinhos que estão aqui em volta. E me perdoem se vocês ouvirem barulhos de pisada ou de cachorro ou de moto, porque infelizmente eu só consigo gravar durante a manhã e a tarde e são os horários que tem mais barulho. Desculpa. Como eu disse pra vocês, vou tentar fazer uma make mais assim, versátil, diferente, pra não enjoar vocês, pra dar opções também. Eu vou usar essa paleta aqui da Bruna Tavares, eu acho que foi a última que ela lançou. Chama BT Red Rose Palette, tá? E tem cores muito, muito, muito bonitas, ó. Pra quem gosta de um brilho que nem eu, vocês vão gostar bastante. E eu vou passar a
a sombra Rose Gold em toda a pálpebra móvel, um pouquinho no côncavo, porque ela tem um brilhinho bem fininho. Os vizinhos, pessoas ao redor, né, da casa que a Beth e o irmãozinho moravam com o pai, começaram a desconfiar de tudo e chamaram a polícia. E o que a polícia encontrou foi, assim, infelizmente é o que eu falo pra vocês. O ser humano é um projeto que deu errado. Acho que vocês estão conseguindo ver, né, que tem um brilhinho muito delicado, muito fofo. Quando a polícia chegou na casa, né, das crianças, o irmão da Beth estava deitado no bercinho. Em volta tinha muitas fezes, urina, ele estava coberto com os próprios materiais biológicos dele. E a Beth foi encontrada também na casa, num estado precário, e ela não tomava banho, gente, há semanas. Além de tudo, pelo estado, né, de desnutrição, ela também não comia fazia um bom tempo. Vou fazer aqui tudo no improviso, hein, gente? Eu não pensei em nada na make, tá vindo, tá? Eu vou continuar na mesma paleta e eu vou usar a cor Rose, tá? Da mesma paleta. Bom, o pai, logicamente, né, o pai biológico, perdeu a guarda das crianças. Amém. E eu vou passar essa sombra no côncavo, assim, bem de leve, tá? Sendo assim, as crianças foram encaminhadas, né, para uma casa de adoção. Com um pincelzinho sem absolutamente nada. É do Harry, gente. Eu tenho uma coleção. Deixa eu ver se eu acho todos pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma coleção de pincéis de varinhas do Harry Potter, sabe? Do filme. Ó, são várias opções. Eu também comprei quando eu fui para os Estados Unidos. Eu pedi, na verdade, pela Amazon de lá e eles entregaram na casa que a gente tinha alugado para ficar lá. Muito lindo, né? E voltando, com um pincel sem absolutamente nada e um pincel limpo, eu vou passar aqui por cima. Como eu falei pra vocês, a intenção hoje é uma make mais de boazinha. Então é mais pra misturar tudo mesmo, em movimentos circulares, e pra deixar mais discretinho. Vou vir agora com o Kajal da Vult marrom, tá? E vou passar aqui em cima e vou deixar fortinho porque eu vou vir depois com o pincel pra esfumar. Vocês vão ver, vamos esperar que dê certo. Em 1984... a Beth e o seu irmãozinho foram adotados por um casal. Esse casal era o Tim e a Nancy. E eu tenho que fazer uma ressalva aqui pra vocês. Depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão no link que eu vou deixar aqui embaixo, que está a entrevista completa que um psiquiatra fez com a Beth, quando ela tava assim, bem novinha no começo dos problemas. Vocês vão ficar chocados como não cuidar bem de uma criança dá, assim, um BO gigantesco. Eu vou deixar pra vocês, mas vocês me prometem que só vão depois que terminar esse vídeo. E eu falei isso porque a mãe, né, adotiva e o pai adotivo da Beth e do irmãozinho dela são pessoas assim, meu Deus, maravilhosos. Eu tive vontade de abraçar eles e eles, assim, poderiam muito ter, sabe, devolvido as crianças. Tudo bem, isso é tipo um absurdo, mas poderia acontecer, porque o que eu vou contar pra vocês, eu acho que assim, muita gente teria desistido dos dois irmãos. Na época que as crianças foram adotadas, a Beth tinha 2 aninhos e o Jonathan, que é o irmão mais novo da Beth, tinha 7 meses. Ou seja, se a Beth tinha 2 aninhos e o Jonathan 7 meses, vocês imaginam o próprio pai violentando um bebê de 1 ano e pouco. Eu quase não tenho mais esperanças no ser humano. Ainda tem muita gente boa, graças a Deus ainda tem muita gente boa. Mas, infelizmente, tem muita maldade no mundo. Vou pegar um pincel chanfradinho e vou passar em cima desse negócio que a gente fez aqui com o Kajal. Eu não peguei produto nenhum, eu simplesmente vou esfumar mesmo essa linha de lápis marrom. Quando as crianças chegaram na casa do Tim e da Nancy, a Beth já começou a apresentar sinais de que
uma tempestade estava pela frente. Já nas primeiras noites, a Beth acordou seus pais falando que estava sonhando com um homem que estava por cima dela e a machucava com a parte dele. Ela usou exatamente essas palavras. E foi depois desses sonhos, né, que foram decorrentes da Beth, que as coisas realmente pioraram de vez. Agora a gente vai entrar no meu âmbito, na minha área, que é a que eu realmente estudo, que foram os primeiros sinais de psicopatia da Beth. Muita gente acha que psicopatia se adquire, né, que assim, sei lá, acontece alguma coisa e a pessoa vira psicopata, e muita gente acha que psicopatia tem cura. Vamos deixar esclarecidos muito importante 2 pontos aqui. Psicopatia não se adquire, gente. A psicopatia, ela já nasce com a pessoa e ela pode ficar adormecida nessa patologia, ela pode ficar adormecida pro resto da vida da pessoa e nunca acontecer nada, como pode ocorrer um gatilho e aí sim a pessoa começar a colocar essa patologia, né, essa psicopatologia pra fora. E o segundo ponto é psicopatia não tem cura, gente. Tem tratamento, tem remédio, tem psicoterapia, tem um monte de coisa. Mas quem tem, né, a psicopatia vai ter para o resto da vida. E a psicopatia não é simplesmente um nome, uma coisa. Eu vou tentar achar imagens, se eu achar, eu vou deixar para vocês como é diferente a formação do cérebro de uma pessoa que não é psicopata com uma pessoa que é. Ou seja, é morfológico o negócio, gente. É muito, muito grave. As pessoas deviam se informar mais disso, devia estudar mais isso, né? Por isso que eu levanto muito esse projeto do Operandi para levar esse tipo de conhecimento. Eu, Mayara, acredito que a gente estudando a mente humana, a gente pode prevenir muita coisa ruim. Se, né, essa nova família das crianças tivesse um lar abusivo e tudo mais, a gente ia ter outra linha, né, de pensamento e de investigação. Vocês estão vendo, né, que eu tô puxando assim com um pincelzinho. Tem que ter paciência, tá? Porque é um pouco seco essa parte, assim, do cajal, então não é tão fácil de esfumar. Bom, como eu tava falando pra vocês, esse lar, né, do Tim, da Nancy, era muito agradável, assim, pras crianças. Eles realmente eram, assim, um casal que foi feito, sabe, pra adotar alguém. Eles davam muito carinho, muito amor pro Jonathan e pra Beth. Só que isso não adiantava, gente. Não adiantava porque a Beth não tava com um problema externo. Ela realmente enraizou traumas e problemas muito sérios na cabecinha dela. Embora a Beth ela fosse muito novinha, né, gente, 2 anos, 3, 4, que seja, ela já demonstrava um comportamento absurdamente violento, muito violento, e ela não conseguia demonstrar nada de afeto, nada de carinho. E isso sim é um dos sinais de psicopatia também. A pessoa, ela é oca, gente. Um psicopata, ele mata uma pessoa, ele corta uma pessoa como se ele estivesse cortando uma maçã. Ele não consegue ter a proporção do quão é absurdo aquilo. Pra ele é uma coisa natural. E a Beth, ela se comportava assim. Tudo que ela estava fazendo, né, que eu vou contar pra vocês, pra ela era uma coisa assim, não tinha nada grave, porque é uma coisa natural. O cérebro enxergava aquilo como uma coisa normal. O Tim e a Nancy tentaram ajudar a Beth, assim, dentro de casa, sem recorrer, né, a ajudas externas de profissionais, mas as coisas cada vez pioravam mais. Eu vou passar aqui de leve, gente, aqui embaixo, só um pouquinho desse lápis. Eu tento ser discreta, né, mas eu não consigo. Mas assim, bem pouquinho, porque vocês vão ver que eu também vou esfumar com o mesmo pincel que eu tava fazendo em cima, ó, bem pouquinho. Voltando ao nosso caso, agora é a hora das barbaridades, né, que uma criança de 6, 7 anos tava fazendo e assim, aí vocês falam, né, como que ela tinha essa raiva, né, de tudo. E depois eu vou explicar pra vocês, mas vamos aos fatos. Em muitas coisas que a Beth fez, né, e ela descontava muita coisa no irmãozinho dela.
tenho muita dó, porque o irmão dela deve ter sofrido muito, muito, muito. E ela também não sabia o porquê, né? Gente, ela simplesmente agia. Eu quero que vocês entendam isso. Ela simplesmente agia de acordo com o que estava dentro dela. Ela só conheceu violência, ela só conheceu negligência. Então, é o que eu vivo falando pra todo mundo. Como que você dá uma coisa que você não tem? Não tem como. Ela não tinha amor na fase crucial da vida dela, né? Que eu falo pra vocês que é nos primeiros anos de vida, 1, 2, 3 aninhos, ela só recebeu violência, negligência e tudo de ruim. Então, como que ela podia dar alguma coisa de bom pra alguém? A sorte dela é que ela foi resgatada por, assim, pais maravilhosos mesmo. Como eu não sou de ferro, eu vou passar nos olhos o Mirror Glass da Bruna Tavares, que vocês vão cansar de ver por aqui. Hoje eu optei por não usar as sombras da Marissade para vocês não enjoarem, para dar algumas opções de mistura, enfim. Então vou passar aqui, é só para ter um brilho, porque eu não aguento, gente, não aguento não ter isso nos olhos. E vou enfatizar aqui no cantinho da lágrima, sabe? Vou vir agora com o rímel Ultimate All-in-One da Revlon. Tá bem no finalzinho, eu tô precisando comprar rímel, porque os meus eu uso muito e acaba muito rápido. Vamos aos fatos. Uma das coisas que a Beth fazia com frequência era tentar sufocar o seu irmãozinho com um travesseiro. Ela fazia isso de forma recorrente. Quando o Tim e a Nancy, né, quando os pais das crianças não estavam por perto, o Jonathan era mordido, espancado, beliscado pela Beth, sua própria irmã. E teve um episódio que acho que os pais das crianças ficaram desesperados. A Beth pegou o seu irmãozinho de dentro do berço, jogou ele no chão e ficou pisoteando a cabeça dele com tanta violência que foi preciso Jonathan ser levado para o hospital e tomar diversos pontos. E uma das partes que mais me chocou no depoimento dela é que ela molestava o próprio irmão e ela falava isso sem pudor algum. Ela fala isso como se ela estivesse falando que um passarinho tá voando. Outro sinal de psicopatia muito recorrente é os maus tratos aos animais. Isso é um sinal que está presente em quase todos os psicopatas. E com a Beth não foi diferente. Ela esfaqueou um cãozinho da família, inclusive. E os maus tratos aos animais também não tinha fim, porque ela machucava demais passarinhos. Ela realmente matava diversos passarinhos, sendo inclusive alguns filhotes. Na escola, a Beth também aprontava muito e ela chegou a cortar a cabeça de um coleguinha de sala com um caco de vidro. A Beth, ela também tinha um instinto sexual muito aflorado. Explica, não explica? O pai violentava ela sexualmente quando ela nem sabia o que era isso, né? E pra ela era normal, né? Era normal. Então ela se tocava com frequência e, inclusive, na frente de qualquer pessoa. Ela fazia isso em público. Além de tudo, ela se insinuava sexualmente para o próprio avô. Agora eu vou passar um pouquinho do Big Lash Máscara da Bruna Tavares por cima. Eu sempre misturo se eu conseguir abrir. Foi. Vocês sabem, né? Acho que vocês já estão percebendo que eu gosto de misturar os efeitos dos rímels, porque cada um tem um formato de pincel, então um vai deixar mais separadinho, o outro vai deixar mais volumoso, o outro vai deixar mais alongado, então eu gosto de misturar. Eu só tô imaginando a cara de vocês, né, que eu falei assim, eu vou fazer uma maquiagem tranquila, bem discreta,
E eu tenho plena ciência, começando pela minha própria mãe. Minha mãe, gente, é zero maquiagem, tá? Tipo assim, eu não sei de quem eu puxei esse amor por maquiagem. Inclusive, eu vou ver se eu deixo uma foto aí pra vocês. Eu ia de batom vermelho pra escola desde que eu tinha, acho que 2, 3 anos. Eu era uma perua desde 2, 3 anos de idade. E minha mãe nunca foi assim, então eu realmente peguei essa paixão de maquiagem do além. Voltando, né, às coisas que a Beth fazia, ela inclusive declarava assim, para quem quisesse ouvir, na frente de qualquer pessoa, inclusive dos próprios pais. E quando eu falo pais agora, vocês tenham em mente que são os pais adotivos. Que ela tinha uma imensa vontade de matar o Tim e a Nancy, seu pai e sua mãe. Com isso, gente, né, com todo esse comportamento, a mãe da Beth começou a trancar a porta da Beth, né, quando ela ia dormir, para que ela não tentasse nada enquanto o irmãozinho ou eles estivessem dormindo. E isso porque as facas da cozinha sumiam constantemente. Nesse documentário, que é da HBO, que eu vou deixar aqui pra vocês, que a própria Beth dá entrevista e a mãe e o pai sumia várias facas da cozinha e depois a mãe falava assim, você viu tal faca? E a menina falava, não sei o quê. E aí a Beth ia pra escola e a mãe, né, ia arrumar o quarto das crianças, enfim, e sempre acabava encontrando as facas que haviam sumido da cozinha da casa. Então, assim, a Beth, ela tinha que ficar trancada quando todo mundo ia dormir, porque, e não era de judiação nem nada, tá, gente? Eram assim, a mãe da Beth colocava ela pra dormir, trancava e, salvo engano, tinha, sabe, tipo, babá eletrônica, essas coisas, porque era assim, eles estavam sujeitos a estarem dormindo e a Beth aparecer com uma faca e enfiar essa faca neles. E a Nancy, né, a mãe, realmente teve que fazer isso porque, de fato, a Beth não ficou só no boca a boca. Ela tentou esfaquear os pais por diversas vezes. Agora vou fazer minha sobrancelha com Brown Shape, cor taupe da Bruna Tavares, não consigo mais largar desde que eu adquiri, porque realmente é muito sensacional. E vamos para o ano de 1989, onde o Tim e a Nancy, né, os pais das crianças, já não sabiam o que fazer, gente. Já não tinha mais o que fazer e as coisas estavam agravando, estavam ficando piores a cada vez e resolveram levar a Beth a um psiquiatra. Obviamente, nessa clínica, e, salvo engano, essa clínica ela era especializada em psiquiatria infantil, a Beth foi submetida a diversos exames. E agora a galera da psicologia, do direito forense, enfim, vai pirar, porque vamos entrar nessa parte de psicopatologia que eu sou alucinada também. A Beth, ela foi diagnosticada com TAR, ou a sigla, né, em inglês seria RAD, transtorno de apego reativo. Antes de explicar para vocês, né, o que é, eu verifiquei vários sites, tá? Inclusive sites de psiquiatria mesmo, porque na internet, né, a gente fala o que é, mas eu tenho responsabilidade com vocês, pelo amor de Deus, e eu jamais passaria alguma coisa se eu não tivesse 100% de certeza que eu tô falando. Venho aqui com a escovinha, que é maravilhosa. Sério, não dá, eu nem consigo mais pentear minha sobrancelha com esses aqui, sabe? Vamos à explicação do que seria o transtorno de apego reativo. Ele abrange em si e principalmente bebês e crianças. Essas crianças, né, gente, que sofrem desse transtorno, elas são enxergadas de forma que seja uma pessoa fria, né? Elas aparentam ser desapegadas emocionalmente, enfim. Mas tudo isso é uma defesa psicológica decorrente de vários traumas, né, e abusos. E esse transtorno ocorre principalmente em casos em que as crianças são negligenciadas, né, ou abandonadas pelos próprios pais. Por essa criança, esse bebê, né, não ter recebido, né, as necessidades básicas e afetivas, né, dos próprios pais, proteção, afeição, enfim, elas
criam um bloqueio. Acho que nem teria outra palavra. Elas realmente bloqueiam qualquer emoção boa. Vou entrar com um corretivo, é bem famoso e eu gosto muito, só que aquele é muito caro, eu não tenho coragem de comprar, então o meu tá acabando. Mas é o da Maybelline, o Age Rewind. Ele, além de ser um corretivo, gente, ele é um tratamento pra olheiras, sabe? É maravilhoso e eu fico com dó de usar tal, mas pra dar uma variada aqui pra vocês, vale a pena. E esses sinais, né, desse transtorno, gente, eles começam a ser muito mais perceptíveis quando a criança atinge mais ou menos os seus 5 aninhos de idade. A característica principal desse transtorno é a ausência de um vínculo ou um vínculo muito, muito mal resolvido entre a criança e o tutor dessa criança. Quando a gente fala tutor é porque pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, ou seja, tutor é quem está cuidando, né, dessa criança, quem é o responsável por ela. E aí é como eu falei com vocês, né, elas têm, de uma forma exagerada, emoções ruins, né, comportamentos negativos, mas os comportamentos positivos são praticamente ausentes ou muito, muito poucos no cotidiano dessa criança. E em especial com os cuidadores. É meio que elas espelham, né, todo o trauma, toda essa frustração da pessoa que abusou delas de forma física ou psicológica, seja lá como for, ela começa a enxergar que toda pessoa que vai cuidar dela vai fazer com ela igual ou coisa parecida com o que ela passou. É literalmente um trauma, gente. As emoções de medo, irritabilidade, agressividade são, assim, rotineiras na vida dessas crianças que possuem esse transtorno. E é muito fácil, né, depois que você sabe da história da Beth, você entender por que ela é assim, né? Até você entender, você julga, você acha um monte de coisa, que a verdade seja dita. Mas depois que você sabe da história, sabe dos traumas, as coisas ficam muito mais fáceis de ser explicadas. Eu vou passar um pouquinho dessa base multibenefícios que eu já falei pra vocês, da VUT, porque, gente, eu estou num episódio, não parece porque hoje eu tô muito melhor e estou medicada, mas eu tô num episódio de rinite muito forte. E assim, eu estava um zumbi e com muita olheira, muito cagada. Então eu vou só pra dar um up. Como eu falei pra vocês, as crianças que têm o TAR, né, o transtorno de apego reativo, ele é enraizado, esse transtorno, nos primeiros meses de vida da criança, porque geralmente quem tem esse transtorno realmente não acontece na fase adulta, na fase adolescente, né, os episódios de trauma. Acontecem quando a criança nem sabe direito o que é uma vida. Um doce para quem acertar o pó, o da Vizela. E, como eu disse para vocês, infelizmente, muitas psicopatologias não têm cura. Algumas você vai ter pro resto da vida. Porém, a notícia boa é que, no caso do TAR, né, do transtorno de apego reativo, ele não tem cura, mas ele possui um tratamento. E o tratamento, sendo de acordo com realmente as necessidades da criança e feitos direitinho, né, tudo que é necessário, a criança pode sim voltar a ter uma vida normal, ter laços afetivos e ter vínculos, assim, positivos com as pessoas. Vamos para o contorno, como eu já falei para vocês, Blush Contour, Bruna Tavares, cor Taupe Chique. E os sintomas mais comuns dessa doença, desse transtorno pobreza afetiva, claramente, sentimento de rejeição e abandono, tem muitas dificuldades de demonstrar carinho, de demonstrar amor, empatia é uma coisa que quem sofre desse transtorno e também quem tem psicopatia nem sabe o que é isso. É uma criança que sempre está se sentindo insegura e prefere se isolar. Também apresenta, né, um comportamento social de muita timidez e se afasta das pessoas.
E acho que os sintomas assim mais perceptíveis são realmente a agressividade que ela apresenta com as outras pessoas e com o mundo, e também a ansiedade, né, que essa pessoa tem. Vou unir os dois iluminadores Power da Bruna Tavares. Eu não sei porque que eu falei que eu ia tentar fazer uma make discreta, porque, tipo assim, eu tô vendo que discreta não tem nada, mas tudo bem. Eu vou usar por baixo, vocês viram que eu não passei iluminador ainda, né? Não passei blush, só passei o contorno. Eu já vou para o pó iluminador BT Light, o Lunar. Vou passar ele antes do blush para depois vir por cima do blush com o outro iluminador. Bom, assim que a Beth passou, né, por esse psiquiatra, ela foi hospitalizada e começou seu tratamento. O caso dela era tão grave, que não existia a possibilidade dela fazer um tratamento, voltar para casa, não tinha. E também porque, que é como eu falei para vocês, eu dei uma jantadinha, mas descobriram que ela realmente tinha planos de matar os pais e que estava escondendo faca por diversos lugares. Então, assim, ela só precisava de uma oportunidade. Obviamente vou deixar o nome para vocês, mas foi o Dr. Ken que ficou responsável pelo caso. Inclusive no documentário ele aparece falando, aparece explicando. Mais uma vez, é muito válido vocês assistirem. E para o desespero, porque assim, gente, que a verdade seja dita, né? Quando alguém faz alguma coisa de errado, mas ela não tem noção quanto errado é aquilo, sei lá, parece que a gente fica menos preocupado, parece que é mais fácil de aceitar. Mas no caso da Beth, o Dr. Ken diagnosticou que ela tinha total ciência de tudo que ela estava fazendo. E o problema vem aí. Ela sabia o que estava fazendo e não tinha nenhum sentimento de culpa e remorso. E é isso, né? É essa linha tênue que nos distingue de psicopatas, sociopatas e pessoas que têm um transtorno que podem ferir outras. Essas pessoas que têm essas psicopatologias, elas sabem do que estão fazendo. Não é que nem uma pessoa inimputável aqui no Brasil. Quando a pessoa, né, aqui no Brasil, falando judicialmente, passa por um processo de ser inimputável, significa que ele não pode ser julgado pelo Código Penal porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Uma pessoa que tem algum problema, né, algum transtorno mental que existe, ela mata alguém, mas ela não tem consciência do que ela estava fazendo. Nesses casos, pelo menos aqui no Brasil, essa pessoa não iria ao tribunal do júri, né? Ela seria encaminhada a uma casa de custódia. Então, o problema da Beth foi que realmente ela tinha traços de psicopatia, porque ela sabia o que estava fazendo e para ela não tinha problema nenhum. Então, essa é a coisa que distingue pessoas normais de pessoas com psicopatologias que ameaçam a vida dos outros. A ausência de culpa e de remorso. Vou vir com o blush, Shimmer Blush Noronha. Eu tenho outra cor, né, gente? Mas essa cor pra mim é a cor perfeita de blush. Não adianta. Bom, a Beth ficou à base de muita terapia intensiva. Também nesse documentário mostra, ela foi imposta a muitas regras, né, nessa internação. Contato com animais, ela era responsável por cuidar de animais, por alimentá-los, por plantação, enfim. Após, né, uma intensa terapia, a Beth conseguiu demonstrar sentimento de culpa e arrependimento pelas coisas que ela havia feito. E por isso que após ela assumiu, né, esse remorso, essa culpa por tudo que ela fez com o irmão e com os pais, ela foi imposta um regime, né, disciplinar, assim, com regras muito rígidas. Então, tipo assim, acordar cedo, aí você tinha que ser responsável por, como eu falei pra vocês, alimentar animais no lugar que ela tava internado, justamente para isso. Ela precisava entender, e essas pessoas precisam entender, que o mundo tem regras. Geralmente também as pessoas que têm essas psicopatologias, elas têm aversão à regra, à autoridade, elas não gostam. E isso é uma coisa que a Beth precisou aprender. E deu muito certo, porque além de tudo isso, ela fez tratamento com médicos especializados, né, em TAR, tratamento de apego reativo. Vou finalizar com o Mirror Glass
Todo mundo que me vê pessoalmente ou no vídeo tá falando, Mayara, que iluminador é esse que você brilha mais que tudo? Eu nunca na minha vida eu usei um iluminador assim. Eu gosto muito, muito, muito do WhatsApp da Benefit, que é um iluminador sensacional, mas esse da Bruna brilha mais que ele. Então, assim, você quer iluminador pra te acharem lá do outro lado do mundo, é esse aqui. A missão, né, é maquiagem discreta. Falhou, mas tudo bem. Como eu falo pra vocês, o que importa é a intenção e é isso aí. Só para também dar opçõezinhas para vocês, vou passar esse batom multi-efeitos da Vult, que eles fizeram a linha das princesas também. Eu tenho todos, vou mostrar para vocês. Tudo o que é Disney Princesas eu quero. Eu gosto de colecionar mesmo, é assim, é paixão de colecionadora. Então, essa linha, por mais que tenha cores assim, que é muito difícil usar, já usei todas, mas é muito difícil, eu peguei a coleção inteira. Então, a gente tem essa cor aqui, que é da Cruella, a gente tem a da Cinderela, temos da Rainha Má, Branca de Neve, temos a Malévola, Bela Adormecida, Ariel e Jasmine do Aladdin. Hoje eu vou estar passando a cor da Jasmine, que é bem de boa, e eu nem coloco tudo. Já falei pra vocês que eu tenho um sério problema, né, com cor na boca, não sei porquê. Eu espalho, que ela fica um nude, né? E eu nem pego a cor inteira e vou passar um glossinho por cima. Fica bem confortável na boca, então, ó. O meu gloss de sempre, o Hydra Lip Gloss da Kiko. E é isso. E para finalizar o nosso caso, após muito tempo de tratamento, a Beth conseguiu voltar para a escola e conseguiu formar vínculos de amizade, inclusive, e se formou em enfermagem na Universidade do Colorado. Hoje em dia, ela viaja pelo mundo dando palestras sobre a história, né, de superação da vida dela e, de acordo com a Beth, ela conseguiu superar o seu passado. Só que aí, né, a gente entra numa verdade que tem que ser dita. Para os especialistas que estudaram a Beth, que acompanham ela conseguiu sim reprimir, né, a sua personalidade psicopata. Porém, gente, a mente dela dá a ilusão de que está tudo bem, só que a psicopatia tá ali, dormindo, bonitinha. Como sempre tudo tem dois lados, há outros pesquisadores e estudiosos que falam que o caso da Beth, na verdade, foi uma soma de abusos e negligência, e que, superado isso, eles acreditam que esteja tudo bem resolvido com a garota. Só para ressaltar, o documentário da HBO de 1992 chama A Ira de um Anjo e eu vou estar deixando aqui para vocês no box de informação. E mais uma vez, muito obrigada se você ficou comigo até o final. Nos siga lá no Instagram, caso você não acompanhou o Operandi, eu faço stories quase que o dia inteiro, eu mostro bastante coisa lá, fora que lá tem também resenha de livros com mais facilidade que aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo. E também, claro, se você não for inscrito, você já sabe, se inscreva no canal e nos recomende para a sua família, seus amigos, enfim, chama todo mundo para nossa comunidade True Crime. E se você puder, para dar um upgrade aqui nos vídeos, compartilhe também. Mais uma vez, o meu muito obrigada por você ter ficado comigo em mais um vídeo. Um enorme beijo, um grande abraço, se cuidem!